Meus amores, a gente reinicia, né, com a correção da nossa página 15, de onde nós ficamos, certo? São nossas chamadas aí a primeira aí, atividade do nosso livro, desse nosso livro 4, tá? Idade Média no Ocidente. Então, nós temos aí, na história da Europa, observamos a ocorrência de fenômenos simultâneos como o crescimento da Igreja Católica, as invasões bárbaras e a retratação do comércio e da economia monetária. É correto afirmar, aí nós temos como resposta, né, a letra E. Devem ser compreendidos como fenômenos relacionados, apesar de suas características específicas de ordem cultural, política e econômica, respectivamente, que compõem o quadro de formação das sociedades europeias na Idade Média. A segunda questão, né, é incorreto afirmar que o processo de ruralização, né, de regiões do antigo Império Romano ocorreu de maneira uniforme em todo o Ocidente, aniquilando o comércio ibérico, gálico, italiano e britânico. Nós temos aí a terceira questão. Explica a importância da Igreja Católica para a consolidação do reino dos francos durante a Idade Média, né? A Igreja Católica, ela legitimou o poder aí dos francos perante a população católica, né? Principalmente a população católica do Império Romano do Ocidente. E aí, valendo-se de todo o seu poder, de todo o apogeu que ela tinha, né, de reconhecimento perante a população e perante os próprios reis merovingios e carolíngios, ela acabou sendo a única representante da grande cristandade, né? Então, as diferenças étnicas que tinha entre o mundo ocidental e o mundo oriental acabaram sendo diminuídas por conta da unidade que tinha em torno da Igreja Católica. E a partir daí, lembrem-se que houve a coroação, né? A Igreja coroou o rei Carlos Magno como imperador, reconhecendo como um grande restaurador do grande império, ou seja, aquele que vai ser responsável, que foi responsável pela unificação de um império. Gente, esse trecho aí, leia o trecho a seguir, relacione as informações que ele traz ao que você aprendeu sobre a Alta Idade Média. Lembra que a gente tem as duas fases, a Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média. Enquanto ainda é bem jovem, em 481 ou 482, Clovis vai suceder seu pai, Childerico. Este último era apenas o rei de um pequeno território entre a meia dúzia de príncipes com que contavam os francos, e sua autoridade parece ter sido limitada a uma estreita faixa entre reinos e Tournai. Apesar disso, Bizâncio o reconhecia como um soberano federado, o que fazia dele o governador legal da província da Bélgica II. O primeiro ato de autoridade de Clovis é certamente organizar os funerais de seu pai. Este é inumado, segundo o costume dos generais do Império, mas os corpos de cavalos aqui, né, não vou aqui terminar, a gente vai fazer, né, só a consolidação. De que maneira o texto ilustra como ocorreu o processo de conformação da cultura medieval pautada no cristianismo e nos valores bárbaros? Aí nós temos os valores cristãos e pagãos conviveram durante muito tempo juntos, né, na Alta Idade Média, resultando muitas vezes em conflitos, né? E esses conflitos que eram gerados pelas divergências religiosas e pelo grande sincretismo religioso que tinha. Ao receber apoio do Império Bizantino e da Igreja Católica para governar, os merovingios, aí no caso, adotaram alguns códigos culturais cristãos, como o sepultamento dos mortos, em vez da chamada cremação, por exemplo. Contudo, esse processo de conformação cultural foi lento, como pode ser observado quando Clovis ordena a realização do rito pagão, né, de enterrar cavalos sacrificados para acompanhar a alma do rei, Childerico, ao reino dos mortos. B, mesmo sabendo ser um reino pagão, a Igreja Católica estabeleceu alianças com os francos. Quais eram os seus interesses? O principal objetivo da Igreja era a conversão dos pagãos e a extensão do reino dos céus para a terra, fazendo com que a grande parcela da população se convertesse ao cristianismo e deixasse o paganismo de lado. Lembra que a gente
Aí nas páginas que se seguiram, tá, gente, nós falamos sobre a formação e as principais características do feudalismo. Agora a gente tem, né, a correção da página 18, a influência externa na feudalização da Europa. Tá? Os germânicos não foram os únicos povos estrangeiros a ocupar terras e disputar poder no Ocidente. Entre os séculos 8 e 10, os muçulmanos conquistaram regiões da Europa e mantiveram relações comerciais com mercadores francos e itálicos, enquanto os vikings extrapolaram sua condição de mercadores e passaram a ameaçar a segurança ao norte da Europa, saqueando aldeias, escravizando cristãos e fundando vilas. Os magiares, fixados no entorno do rio Danúbio, realizavam incursões sazonais entre os cristãos e batiam em retirada para leste. Os fluxos migratórios foram contínuos e intensos durante toda a Alta Idade Média, levando ao rearranjo de domínios, impondo relações bélicas e diplomáticas e estabelecendo as estruturas feudais como reflexo de instabilidade política e econômica do período. No século IX, as sociedades europeias encontravam-se em avançado estado de ruralização. As invasões que ocorreram neste século fizeram com que os senhores rurais tentassem organizar uma defesa individualizada, erigindo castelos e fortificações. Após conquistar o norte da África, invadir a Europa e dominar a Península Ibérica, os muçulmanos, nos séculos IX e X, transformaram o Mediterrâneo em seu domínio quase exclusivo. Os postos comerciais desse mar ficaram em suas mãos, porque dificultava a atividade comercial e provocava o isolamento da Europa. As tribos de eslavos, que haviam sido submetidas pelos francos, se libertaram e passaram a saquear as vilas e os domínios rurais, aumentando a insegurança. Ao mesmo tempo, né, os nômades magiares, que eram de características húngaras, que são os húngaros de hoje, fixaram-se no médio Danúbio e daí organizaram ataques para saquear terras e vilas. Também os normandos ou vikings transformaram seu padrão de relação com o continente europeu, começaram a incursionar por variados pontos da costa norte da Europa também para saquear. Vinham para vender peixe seco e peles, mas também se dedicavam ao saque e à pilhagem das aldeias e domínios rurais. A Europa estava sendo sitiada pelas invasões do século IX. Esse fato não foi determinante, mas ajudou a Europa a se feudalizar. Gente, aí é do livro, né? História da Civilização Ocidental. Aí nós vamos avaliar, né? Diferencia as invasões bárbaras do século IV e V das invasões do século VIII e X. As do século IV, gente, e do século V, vocês vão resumir aí, né, o primeiro parágrafo, o primeiro e o segundo parágrafo, em questão dos fluxos migratórios. E as invasões do século VIII a X estão no restante aí, né, dos parágrafos, você vai tentar resumir. A segunda questão, né? No século XXI, uma imensa leva de imigrantes tem afluído para a Europa. Diferencia as migrações do século IX das atuais, pontuando o perfil dos imigrantes e a receptividade dos europeus. Gente, o fluxo migratório que ocorria antes, por exemplo, no século IX, na Alta Idade Média, tem uma característica, né? Os povos migravam muitas vezes correndo com medo dos invasores. Então havia esse fluxo migratório e também havia uma migração muito grande porque os invasores queriam também ocupar mais terras. Então, no geral, as migrações da Idade Média eram migrações que eram forçadas, né, por uma questão de dominação. A gente tinha muito aquela ideia dos dominadores. E era por causa disso, das grandes invasões, que a população, às vezes, tinha que sair mesmo do local onde eles habitavam. Já as migrações desse nosso mundo, né, atual, são ocasionadas por conta das opressões da população com seus modelos governamentais, ditaduras, modelos totalitários, e aí as pessoas migram, principalmente dando como exemplo atualmente, gente, a questão da Síria, tá bom? Meus amores, lembrem que a gente tinha falado um pouco, né, sobre essa organização social, e lembrem que eu já havia também explicado que como os módulos nossos, eles estão divididos,
Aqui, para o nosso assunto, não tem como muitas vezes a gente dividir, porque ele é junto. Né? O livro de vocês veio dividido em 3 módulos, mas vamos tentar aqui ao máximo seguir essa sequência, tá? Vamos aí para a questão da ideia religiosa dentro da Idade Média, né? Porque lembra que a Igreja Católica foi muito forte nesse período medieval, principalmente após o Edito de Tessalônica, que tornou a Igreja Católica a religião oficial do Império Romano. Lembrem também que a política e a sociedade durante o período do feudalismo tem grandes colocações no Império Romano. Por isso que Roma se liga muito à questão da Idade Média. O próprio Deus quis que entre os homens alguns fossem senhores e outros servos, de modo que os senhores venerem e amem a Deus, e que os servos amem e venerem a seu Senhor, seguindo temporais com amor e apreensão. Senhores, tratai vossos servos de acordo com a justiça e a equidade. Aí, gente, mostra um pouco de como a igreja era muito ligada, né, à estrutura do feudalismo e como essa igreja se ligou a essa estrutura governamental, principalmente no Império Romano. A igreja, nos primórdios do feudalismo, foi um elemento dinâmico e progressista, preservou muito da cultura romana. Lembra que a gente está falando de Império Romano, porque o Império Romano é uma grande estrutura da Idade Média. E foi no Império Romano que a gente tem uma grande difusão também dessa cultura, né, do feudalismo. Preservou muito da cultura romana, fundou escolas, ajudou os pobres, cuidou das crianças desamparadas, construiu hospitais, administrou melhor suas terras e prestou auxílio espiritual. Lembre, gente, que na Baixa Idade Média a gente vai ter uma grande consolidação, né, da estrutura educacional, inícios de criações de universidades. Aí a gente vai ter, né, a Universidade de Sorbonne, a gente vai ter algumas universidades, inclusive a Universidade de Coimbra sendo idealizada, né, colocada em prática nesse período da Idade Média. Porque a igreja acabou tornando-se, né, uma grande estrutura poderosa nesse período. Né? Porque, gente, a igreja tinha muitos fiéis, e a população tinha, no geral, os reis também tinham medo de ficar contra a igreja, porque ia ficar contra a população. E aí, quando a igreja adquire esse grande poder, vai ser depois da dita Tessalônica. Então, houve a unidade de todo o império que não se unia, né, por conta das grandes etnias, né, da diversidade de povos que habitavam o Império Romano. Então, quando a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império Romano, a população do Império passa a se unir por conta da religião, tá bom? Os homens, temerosos do inferno pela vida que tinham levado, doavam-lhe antes de morrer suas terras. A igreja acabou, né, herdando muitas terras, porque as pessoas que eram muito ligadas a ela, quando morriam não tinham herdeiros, deixavam para a igreja. A igreja também recebia dos reis e dos nobres, vencedores de guerras, doações valiosas. Então, se as pessoas venciam guerras, às vezes elas faziam promessas, né, e aí quando chegavam dessas guerras, davam muito para, né, para a igreja, como devolução daquela promessa feita. A igreja não dividiu as terras como fizeram os nobres, ela tentava conseguir cada vez mais. Tinha aí a questão da cobrança do dízimo, gente. E esse dízimo era instituído através da quantidade de terras, né? Era o imposto territorial e outros tributos. Então, se as pessoas tinham terras, também tinha a questão do imposto, que tinha que dar para a igreja, que no caso não deixa de ser um dízimo, tá? Hoje não está ligado à questão territorial, o dízimo. Aí a gente trata da nobreza, a gente está falando das classes, tá? Para vocês entenderem direitinho. A nobreza, ela estava dividida em alta nobreza e baixa nobreza. A alta nobreza, a gente vai ter os duques, os condes e os marqueses. Lembra que quando o Império Romano ele vai se dividir, né, na própria Idade Média, né? Aí a gente vai ter a criação dos ducados e dos condados, né, para ajudarem a administração de determinadas localidades do Império Romano. A baixa nobreza eram os barões, os viscondes e os cavalheiros. Apenas a alta nobreza tinha o direito de enfeudar, conceder feudos a outros nobres, ou seja, a alta nobreza é que tinha grande concentração de terras, a baixa não tinha. E tinha, mas eram poucas terras. Não tinha como estar dando terra ou simplesmente fazendo grandes feudos, porque eles não tinham muita terra. Aí a gente tem a estrutura do castelo, gente. Eu quero que vocês entendam, porque aqui entra a economia feudal. Porque dentro dos castelos, a gente tem a estrutura. Lembra que em aulas anteriores nós falamos sobre essa estrutura, o manso senhorial, o manso servil, que era dividida as funções dentro do castelo. Era a residência do senhor feudal. Até o século XI era construído de madeira, mais tarde passou a ser construído de pedra,
em lugar elevado, cercado por muralha e fosso, para evitar o quê, gente? Que os invasores derrubassem com facilidade, entendem? Aí nós vamos ter os chamados torneios. E esses torneios, gente, pobres muitas vezes não participavam. Por que não participavam, né? Porque a cavalaria era uma arte para nobres. Então, esses torneios aqui, que eram disputados por cavaleiros, que tinham cavalos, né? Inclusive, tem um filme, eu não lembro agora qual é o filme que tem essas disputas, tá? Mas eu vou lembrar e vou dizer para vocês. Mas aqui na sala a gente sabe que tem um povo que gosta muito de filme, né? E esse filme tem, no caso, tem um filme que mostra esse torneio aí, esse modelo de torneio, tá? Então, assim, os cavaleiros, a arte da cavalaria, como a cavalaria é muito cara, né? Então, geralmente eram nobres que faziam essa arte, né? E buscavam muitas vezes esses torneios serem frequentes em períodos de paz, que não tinham guerras, né? Que simplesmente quando deu no século XVI, eles vão acabar desaparecendo. Lembrando que o século XVI a gente já tem o início aí da Idade Moderna. A caça. Aí nós temos os modelos de caça, lembra? Economia feudal. A caça era uma atividade importante na vida do senhor feudal, propiciava carne para alimentação e exercícios físicos. Isso era também um privilégio dos nobres, então os nobres caçavam, porque eles tinham algumas armas e também tinham cavalos para poder caçar. Um pobre tinha condições de caçar? Até tinha, gente. Mas não era como um rico, vamos dizer assim, um nobre que tinha até um cavalo para poder andar no meio da mata, né? Um pobre que não tem um cavalo, como é que ele vai andar a pé, gente? Correndo risco muitas vezes de ser picado aí por cobras. Essas vidas selvagens, ela é muito delicada para quem. Então, para você andar dentro do mato, é necessário que você esteja bem precavido. Então, vamos aí à vida dos nobres. A guerra privada era uma guerra travada entre os senhores feudais, senhores feudais contra senhores feudais, ou seja, eu quero mais terra, então eu tento invadir terra de um outro senhor feudal. Isso aconteceu muito, gente, nas guerras envolvendo a Inglaterra e a França. E essas guerras, que no caso acabou sendo chamada Guerra dos 100 Anos, né? Que acabou ultrapassando 100 anos, chegou a 116 anos, 116 anos entre idas e vindas, pausas e reativação delas, né? Eram guerras promovidas pelos senhores feudais dos dois lados. Eram guerras de aumento de território. A Inglaterra tinha ficado com um pedaço da França, e aí os senhores feudais da França também não aceitaram, aí ficava essa questão, né, de retomada dos territórios. O motivo dessas guerras era a ambição de conquistar, como eu acabei de falar, né? A curiosidade histórica desse momento, né, a igreja procurava impedir as guerras privadas, servindo-se de dois expedientes. O primeiro, a paz de Deus, que punia os que violavam, né, os lugares de adoração e roubassem os pobres. A igreja aqui pregava isso. Só que, na verdade, gente, a própria igreja também, ela também acabava roubando os pobres. Porque os dízimos, muitas vezes, devido à população ser muito alienada por religião aqui, que a população não era muito letrada, não tinha muito acesso à educação, então tudo que a igreja falava acabava sendo verdade. Então, se a igreja queria o dízimo, a pessoa, mesmo sendo pobre, ela acreditava que tinha que dar, mesmo sem ter. Muitos não tinham. Também tinha a questão das curas, né? A questão do relicário, das indulgências. E aí a população acreditava que se tocasse no relicário de um santo, poderia adquirir a cura, e aí a igreja muitas vezes cobrava dinheiro dessas pessoas, e as pessoas, né, acabavam acreditando e davam até o que eles não tinham. Isso hoje a igreja católica não faz, mas tem outras igrejas cristãs que continuam com essas práticas. A trégua de Deus, que proibia a luta desde o anoitecer da sexta-feira até o amanhecer da segunda, em época de plantio e de colheita, porque eram tidos como um período, vamos dizer assim, de oração. Quem desobedecesse aí, nesse caso, era excomungado. A igreja excomungava, ou seja, retirava da própria doutrina quem desobedecesse às ordens da igreja. Aqui nós temos um pouco a história da cavalaria, né? A cavalaria tinha um chamado Código de Honra, que era tido como código de conduta entre os próprios cavaleiros medievais. E esse código de conduta, ele era tido como um código religioso. Não era só um código militar, ele era um código religioso. Então, a grande parte da cavalaria era também ligada à questão da igreja, né? Tinha essa questão da sagração também. A cavalaria, além de influência cristã, recebeu influências germânicas e sarracenas. Germânicas, sim,
e sarracenos. Germânicos, eu lembro, gente, esses povos germânicos ou germânicos são os povos que hoje estão habitando a região da Alemanha. Exaltava o ideal do cavaleiro bravo, fiel, generoso, aquele que defendia os oprimidos, os fracos. No campo da educação, né, o cavaleiro aí, ele passava por 3 etapas. Ele era pajem quando ele começava na arte da cavalaria, era aprendiz. Depois ele passava para a segunda fase, que era escudeiro, que eram os treinos, até ele chegar a ser um cavaleiro mesmo, a competir. As principais ordens da cavalaria foram os cavaleiros templários, hospitalários e os teutônicos. Lembrem que os cavaleiros templários foram os cavaleiros são os cavaleiros mais lembrados na história, porque eles foram os grandes representantes, né, das cruzadas, mas a gente tem as outras ordens aí que também representaram a igreja durante, né, as cruzadas. Aí nós temos os 10 mandamentos dos cavaleiros medievais. Primeiro mandamento: acreditarás em tudo que a igreja ensina e observarás todos os seus mandamentos. 2. Protegerás a igreja. 3. Defenderás todos os fracos. 4. Amarás o país onde nascesse. 5. Jamais retrocederás ante o inimigo. 6. Farás guerra aos infiéis até exterminá-los. 7. Cumprirás com teus deveres feudais, se estes não forem contrários à lei de Deus. 8. Não mentirás e serás fiel à palavra empenhada. 9. Serás liberal e generoso com todos. 10. Serás o defensor do direito do bem contra a injustiça e contra o mal. Os servos da gleba, lembrem que a gleba aqui, pessoal, eram, vamos dizer, uma posição social. Eles não eram escravos, estavam presos à terra e não podiam ser vendidos separados dela. Eles trabalhavam na terra, né? Quando um feudo era transferido a outro, esses servos, que eram da gleba, eles iam juntos. Eram habitantes das grandes vilas. Os vilões eram mais privilegiados social e economicamente do que os servos. Alguns estavam dispensados das dívidas, outros pagavam ao senhor uma parcela de sua produção como se fossem meeiros. Aí nós temos as principais características da economia, como o livro de vocês traz. Só que o livro de vocês ele traz uma historinha antes, que é até mais fácil para vocês aprenderem. Aqui está resumido, tá? As principais características dessa economia na Idade Média, né, principalmente do feudalismo, era a economia agrária, onde a agricultura era a base, né, de tudo. A agricultura era de subsistência, era autossuficiente, então tudo que se produzia era, vamos dizer assim, era a quantidade necessária para que as pessoas ali sobrevivessem. Então, eles não produziam muito. Então, se o Império Romano todo necessitasse de produtos, eles produziam de acordo com a procura. Era a questão da lei da oferta e da procura. Nós vamos ter aí o campo, que era tudo natural, porque não visava muito lucro, como hoje. Hoje a gente tem capitalismo, aqui a gente não tem nenhum mercantilismo, aqui é feudalismo, tá? O mercantilismo é na Baixa Idade Média. E aí, na Baixa Idade Média, no final, já quase chegando na Idade Moderna, a gente vai ter o surgimento do capitalismo, da ideia do lucro, dentro do próprio mercantilismo. Então, nós vamos ter a subsistência porque produzia os alimentos no próprio feudo. A economia feudal ela era baseada na agricultura. A terra arável era dividida em 2 partes, uma do senhor, que era cultivada para ele, e a outra dividida entre os arrendatários. Lembra que nos slides anteriores das aulas eu já tinha falado. As terras não eram contínuas, elas eram dispersas em faixas, ou seja, elas eram divididas. Então, na divisão, cada um olhava ali sua terra, fazia dela o seu extrato produtivo. Para não exaurir o solo, foi adotado o sistema de rodízio de cultura, que é o sistema de rotação trienal, tá, gente? Prestem atenção, porque o livro de vocês, ele traz aí na página 21 o manso senhorial, o manso comunal, que a gente já tinha falado na aula anterior, tá bom? Aí eu quero que vocês entendam que a gente está falando da Igreja Católica, né? Que também está no livro de vocês, na página 24, na página 25, que vocês vão ter que ler, tá bom? As doutrinas que vão surgir na Idade Média, que é a patrística e a escolástica, eu vou até falar, porque eu não sei se aqui nesse slide vai ter. Na página 26, aí nós temos as doutrinas que vão se formar, gente, principalmente no século XIII, tá? Na Baixa Idade Média, que é a escolástica e a patrística. Lembra que vocês já viram esses 2 temas em filosofia, mas qualquer coisa eu boto aqui nos slides, na plataforma Iônica para vocês recapitularem.
A patrística, que vai ser a doutrina filosófica pregada por Santo Agostinho. E aí nós vamos ter a escolástica pregada por São Tomás de Aquino. Então, no geral, a gente vai ter duas doutrinas filosóficas pregando as coisas diferentes, né? Como a gente não tem tanto tempo, eu vou botar os vídeos para vocês assistirem em casa, tá bom? Lembra que essa rotação trienal é a rotação do solo, tá bom? Volto a repetir, um ano, nós temos 3 solos, solo A, o B e o C. Em um ano, vamos supor, no primeiro ano eu produzo no solo A e deixo o B e o C descansando. No ano seguinte eu produzo no B e deixo o C e o A descansando. No ano seguinte eu produzo no C e deixo o A e o B descansando. Era assim que funcionava, porque eles perceberam que se não fizesse essa rotação trienal do solo, o solo perdia os nutrientes. Aqui nós temos também a questão econômica do período medieval, tá? As primeiras manufaturas, a indústria da época feudal era doméstica. Por que era doméstica, tá, gente? Porque tudo era artesanal, tudo era produzido em casa. Aí nós temos, no pátio interno do domínio do senhor feudal, fiava-se, tecia-se, tudo fazia dentro do feudo. E por que que tudo era doméstico? Porque era dentro das casas que tinham nos próprios feudos. Então, se fazia tudo nos feudos, se espremia a uva, tudo que as pessoas fossem fazer era dentro do feudo. Moía esse grão para fazer farinha, todas as produções eram dentro do feudo. Aqui a gente já chega, meus amores, na Baixa Idade Média. Né? O comércio num todo, aqui ainda está, né, capingando, o comércio era pobre na base da troca, ou seja, um feudo A produz, vamos supor, trigo, o feudo B produz um outro produto, então nas feiras que vão surgir haviam as chamadas trocas, né? Então a economia era a base de troca, porque aqui a gente não tem mercado no sentido mesmo do mercantilismo, a gente não tem uma moeda, tá bom? Vai surgir a moeda. Os principais comerciantes eram os judeus. E levem isso aqui, tá, gente? Porque como o livro de vocês veio dividido, prestem atenção no que eu estou falando. E vão anotando no caderno, tá bom? A igreja, aqui é a história geral, é a parte da história geral. A maior parte dos assuntos de vocês da primeira série é de geral. A igreja católica dificultava o comércio porque pregava o preço justo. Na imagem da igreja, era para se pregar um preço justo para que ninguém, no caso o comerciante, não tivesse lucro exorbitante. Imagina se a igreja pregasse isso hoje, gente. O capitalismo. Vocês acham que o capitalismo, no molde que ele vive, que a gente vive nesse capitalismo, vocês acham que o capitalismo os empresários que são donos de grandes comércios, eles não vão visar lucro? É porque lucro aqui era algo que a igreja católica condenava. Condenava a usura, né? Que é a prática de empréstimos de dinheiros a juros. Hoje, tem ou não tem empréstimos a juros? Tem. Os bancos fazem. E tem gente que nem faz em banco, tem gente que faz em mão de agiotas, que é mais complicado ainda. Quais eram os principais fatores que impediam o comércio, né? O feudo produzia aquilo de que necessitava e o dinheiro pouco mudava de mãos. As estradas eram péssimas, mal feitas, estreitas, enlameadas, frequentadas por salteadores e havia cobrança de pedágio. As moedas variavam de um feudo para outro. Aí a gente já está na Baixa Idade Média, quando surgem as moedas, tá? E aí cada feudo tinha seu modelo de moeda. Os transportes eram caros e inseguros. Aqui a gente tem o cavalo, tem aquele modelo de charrete bem antigo mesmo. A igreja possuía capital. O que é capital? Dinheiro. Mais estático, inativo, imóvel, improdutivo. Era tudo dela. Ela não colocava ali à disposição dos outros. Ai, vamos nós. Amores, agora a gente vai tentar corrigir para a gente não ficar tão, né, só no assunto. A gente vai aí para a questão 5 do livro de vocês, que está na página 23. Tá bom? Quais as principais características do feudalismo? Gente, aí todo mundo lembra, né? As principais características aí do feudalismo eram lotes de terras, que aí, nesse caso, o trabalhador vivia no regime de colonato. Nós vamos ter aí a importância da terra era tão grande, onde a grande parcela da população que trabalhava nos feudos, tudo se fazia no feudo, se produzia no feudo, tudo. Até as atividades artesanais industriais eram feitas no feudo. Então, no geral, né, o feudo aí, ele tinha uma importância muito grande. No feudo aí a gente vai ter as bases das relações
de sucerania e vassalagem. Quem é o sucerano, dono da terra, quem é o vassalo, né, o trabalhador, quem é o senhor feudal é o sucerano, tá bom? Essas relações eram baseadas em valores como lealdade e fidelidade recíprocos, que são chamados aí, né, a chamada comitatus. Muitas das pessoas que estavam no feudo era por proteção, por conta das invasões, foram morar nos feudos para serem protegidas. Ao mesmo tempo, gente, é necessário que a gente também analise que os servos, eles tiravam proveito dessas relações, porque eles estavam dentro do feudo, mas eles também tinham, né, as suas produções. Tudo que eles produziam, eles davam metade para o senhor feudal, mas metade também era deles. Tá bom? A sexta questão, sobre a cristandade e o islamismo entre os séculos 8 e 10, é incorreto afirmar. Aí nós temos incorreto afirmar que desde a Idade Média a zona de influência muçulmana foi o Oriente e a cristã o Ocidente. É inverso, tá? A zona de influência muçulmana foi o Oriente e a cristã o Ocidente. Isso mesmo. Essas zonas de influência, gente, elas vão ficar padronizadas nesse modelo, não na Idade Média, tá, gente? Hoje, por exemplo, se essa pergunta aqui se referisse como verdadeira no século XXI, aí a gente tem essas zonas, tá bom? Mas o islamismo não está mais só no Oriente, está no Ocidente também. Sétima questão. Ao longo da historiografia, alguns pensadores definiram a economia feudal como atrasada. Sob tal consideração, é possível afirmar, respectivamente, que se trata de um julgamento ideológico que é parte do capitalismo como modelo de referência para o desenvolvimento econômico. Oitava, o feudalismo foi um momento importante na história da Europa. Sabemos hoje que ocorreu em um período em que as relações econômicas eram basicamente agrárias. Com base nessa constatação, explique como e em que medida a dinâmica feudal agrediu aí, no caso, né, o meio ambiente. Gente, durante a Idade Média, a gente teve um impacto ambiental muito grande na atividade humana. Só que mesmo esses impactos eram bem menores quando se compara, né, ao nosso atual. Então, a gente pode até colocar assim, que o impacto ambiental não era tão grande como hoje, tá bom? As práticas eram mais benéficas para a terra, né, tais como a rotação trienal de culturas ou rotação trienal do solo. Porém, para aumentar a produção, pântanos foram drenados e florestas foram derrubadas. A madeira, lenha, constituída na época, era o principal recurso, no caso aí, energético, a matriz energética. Sua extração crescente resultou em grande agressão ao meio ambiente. Tinha agressão, não era como a nossa hoje, tá? Nona, com as invasões de povos germânicos, a desintegração do exército romano deu origem a novas formas de serviço militar, fundamentais para a formação do sistema feudal. Como era o serviço militar entre os reinos aí bárbaros, tá, gente? Nos reinos bárbaros, os homens organizavam-se por meio da comitatus, conjunto de guerreiros armados ligados por laços de fidelidade, liderados por um chefe escolhido pelo grupo. Aí nós vamos para a página 24, que é o que a gente está falando sobre a questão da Igreja Católica. A gente já está falando sobre ela, tá bom? Aí nós temos as causas da grande decadência do Império, né? Aí a gente já está lembrando vocês, a organização tudo isso que eu estou falando, gente, tem no livro de vocês. Só que aqui a gente não está seguindo a ordem do livro, então vocês vão prestar atenção. As causas da grande decadência da Igreja Católica foi a forma como ela conduziu as cruzadas, que não era nem para ter acontecido, né? As cruzadas que foram movimentos militares que tinham como principal objetivo a reconquista de Jerusalém, que estava sob domínio dos turcos otomanos, como também, né, conquistar as áreas de influência do Ocidente que estavam também sob domínio dos islâmicos, que tinham, né, principalmente a questão da Península Ibérica ali. Aí nós vamos ter o renascimento urbano, que vai promover uma grande decadência da Idade Média. No livro de vocês aí, gente, na página 25, a gente trata um pouco dessa organização da igreja, né? O clero, que era dividido em clero secular e o clero regular. O clero regular, gente, era o clero normal, vamos dizer assim. E o clero secular era tido como o clero
vamos dizer assim, aquele clero que era tido, vamos dizer assim, o clero secular de paróquia, pronto, tá bom? Que é o clero, por exemplo, que tem cardeais, bispos, papas. E o clero regular vamos dizer assim, o clero regular é o clero de mosteiros, conventos, que tem conventos de homens, né? Então, o clero secular de padres de paróquias, né? E o clero regular de os mosteiros. Aí o livro de vocês traz um pouco a hierarquia da igreja, né? O Papa está lá no topo, aí depois vem os cardeais, os abades, os arcebispos, aí vem os bispos, os padres e párocos, e por último vinham aí, né, os monges. Gente, aí os monges, no caso dos monges aí que estão na questão do clero aí, que no caso é regular, nós vamos ter a ordem dos beneditinos, nós vamos ter os franciscanos e assim vai. As doutrinas teológicas, como a gente já falou, a patrística e a escolástica, eu vou lembrar de botar um vídeo para vocês, senão a Eduarda me lembra, viu, Eduarda, de colocar os vídeos para vocês verem, tirarem as dúvidas. A gente vai continuar aí as nossas correções. 10º, elabore um breve texto refletindo sobre a importância da igreja no mundo medieval. Gente, a igreja, ela foi uma instituição que mais teve poder durante a Idade Média. Durante um pedaço da Idade Média, tá? Porque ela também foi perseguida na Idade Média. E ela herdou essa estrutura, né, todo esse poderio do Império Romano, que sobreviveu às invasões bárbaras. Por meio da conversão de muitos reis germânicos, o clero tornou-se parte integrante dos nascentes reinos da Alta Idade Média, mantendo e preservando parte da herança cultural greco-romana por meio de textos manuscritos compilados por monges, os monges copistas, que eram aqueles que escreviam, tá? Que nem todo mundo sabia ler e escrever. Tá? Além da importância religiosa e cultural, destacam-se também o papel econômico dos mosteiros, as propriedades da igreja e a crescente importância dos papas no contexto político da época. Vamos aí a 11. Explica a importância do reino dos francos na consolidação do poder papal durante a Idade Média. Entre os diversos reinos bárbaros, o reino dos francos foi o que mais contribuiu para o poder do papado, sobretudo no século VIII, por meio da doação ao Papa de terras conquistadas na região central da Península Itálica por Pepino. Lembra o Pepino Breve? Essa doação consolidou a aliança entre a igreja e o rei dos francos, contribuindo para a coroação de Carlos Magno como imperador, defensor da igreja e aos olhos do papado, restaurador do Império Romano. A 12 aí, gente, o grande aumento da influência religiosa que a Igreja Católica passou a exercer durante a Idade Média teve um importante papel na vida social do período, influenciando aí, né, a homogeneização cultural diante da fragmentação política da sociedade feudal e imposição de dogmas. Amores da minha vida, a gente vai ficando por aqui para a aula também não ficar muito extensa. A mesa medieval, e aí na próxima aula a gente continua. Quem puder já vai dando uma lida nesse restante aí, que são os capítulos da prova, tá? No caso, capítulo 3 e capítulo 4, tá bom? A gente fica por aqui. Tchau!